Sabe, Deus está trabalhando, queridos. E a palavra dele não volta vazia até se cumprir aquilo que ela foi proferida, que ela foi declarada. Por mais que nós não estejamos vendo com os nossos olhos físicos, vai se manifestar. Não desistam e esperam e descansem nele. Lá em Isaías 40, no versículo 31, diz na CF: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esperar no Senhor significa, queridos, em meio às circunstâncias, você levantar suas mãos, você louvar, você adorar, você se consagrar a Ele. E hoje nós vamos falar sobre consagração. Quando nós nos consagramos a Deus, quando nós levantamos as nossas vozes, as nossas mãos, nós correremos, mas não fadigaremos. Não será cansativo, porque existe uma graça, uma força que nos ajuda a viver nessa terra triunfante. Não passando por passar, mas passando vitoriosos, sabendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mateus 26, do 36 a 46, eu acredito que seja na NVI, eu não anotei aqui, mas eu leio ali. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A maior consagração que teve foi de Jesus. Jesus, ele foi o maior servo entre os servos. E ele podia ter saído daquela situação da forma que ele queria. Mas ele escolheu se entregar. Ele se deu. Ninguém foi à força, mas ele se entregou. E, queridos, eu acredito que não foi fácil para Jesus. Com certeza não. Uma tristeza mortal que ele passava, porque ele ia passar por humilhações, rejeições. Nós vemos nos filmes que não consegue nem expressar o tanto que ele passou. Jesus, ele foi humilhado, cuspiram na cara dele, bateram no rosto dele, ele foi amarrado com correntes. O que ele fez de mal? Nada. Mas ele veio para nos salvar, para nos purificar de todo pecado, para nos lavar, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus, sem culpa, sem medo, sem condenação. E Jesus, ele se entregou, ele se consagrou, ele suou sangue por conta de tanta aflição que ele passou. E ele não desistiu. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Ele foi obediente até a morte física e a morte espiritual, quando ele foi separado de Deus. Isso é o que ele mais temia. Mas ele passou por isso, por amor a mim e a você. E essa deve ser a nossa vida de consagração. Sabe, muitas vezes nós estamos sofrendo oposições, circunstâncias estão sendo levantadas. E não são poucas, queridos. Não são poucas. Mas Deus, Ele é que nos fortalece. E Ele nos colocou na posição de mais que vencedores. Nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. E sabe, quando nós nos consagramos, nós reconhecemos essa posição. Porque nós reconhecemos quem é o nosso Pai.
que nós podemos descansar nele, que nós podemos confiar nele, que a palavra dele não volta vazia. Se ele nos colocou numa posição de justificados, de livres, nós não devemos deixar os sentimentos, as opressões, o ataque do inferno nos paralisar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não se deixem paralisar. Aquilo que você declarou está operando agora mesmo no reino celestial. Não vai voltar vazio. Sabe, Deus, ele quer fortalecer a gente aqui. Eu percebo que, graças a Deus, vai ter essa imersão. Mas eu percebo no espírito uma pressão muito forte contra a igreja da Ceilândia. Esses últimos semanas. E tem pessoas que estão passando pela tristeza mortal. Ai, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Amém. E é na consagração a Deus, é no louvor a Deus. Experimente louvar diante das circunstâncias. Experimente louvar. Experimente. Nós somos frutos dos planos de Deus. Nós não nascemos em vão. Nós não nascemos para viver o fardo dessa vida. Pelo contrário, Jesus levou sobre si todos os fardos. E quando nós nos consagramos a Deus, nós entregamos a Ele esses fardos, a ansiedade, a preocupação, o medo, a angústia. E pode não se manifestar na hora, na alma, mas o seu espírito, a paz que excede todo entendimento, ele emana por dentro de você e refrigera a sua alma. Não deixe os ataques, os dardos inflamados que o diabo tem lançado sobre a mente de vocês atrapalharem a fé. Porque o dia mau, todo mundo passa. Chega um dia mau, mas chega um dia mau, que é aquele dia que parece que é o fim, mas não é o fim. Jesus, ele reina. Jesus, ele ressuscitou. Aquele não foi o fim dele. E ele está assentado. E ele nos colocou a partir desse poder da ressurreição. O poder da ressurreição opera em nós, através de nós e por nós. Nós não estamos sós, queridos, nessa terra. E quando nós nos consagramos a Deus, nós reconhecemos Ele como a nossa fonte, como a nossa segurança, como o nosso baluarte, como a nossa torre forte. E nós não estamos sós. Você é mais que vencedor. Você nasceu para triunfar. Você nasceu, querido, para viver o melhor dessa terra. E não há nada que pode impedir de você viver isso, a não ser se você não se posicionar no lugar que Deus já conquistou para você. Não precisa fazer nada, somente descansar e amá-lo. Amá-lo. E sabe, lá, apóstolo Paulo, quando ele estava com Silas, na meia-noite, e eu gosto muito quando a Carlene, a Neide, fala, qual é a sua meia-noite, né? Qual é a meia-noite que você está vivendo? E eles escolheram louvar a Deus, orar e louvar. E eles louvaram, e nós sabemos que as cadeias foram rompidas, as prisões, né, foram soltas e tudo mais, abriram-se as portas, e o carcereiro, vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando de que os presos já tinham fugido. E o apóstolo Paulo, não, a gente está aqui, não faz isso com você. E sabe, ele pegou e reconheceu. Ele, o que eu faço para ser salvo? Que eu vi, o que aconteceu aqui? E sabe, quando você louva a Deus no meio das circunstâncias, queridos, não é só você que vai ser provido, não é só você que vai ser livre, não é só você que vai ter o resgate, mas aqueles que te cercam também. É para transbordar. A nossa vida é para transbordar.
E você nasceu para transbordar o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, alcançar as vidas. Não se dê por derrotado diante dessas circunstâncias. Não se dê. Não é uma vida financeira que vai te paralisar. Não é os filhos que não estão obedecendo ou não fazendo a sua vontade que vai te paralisar. Não é o cônjuge, não é nada disso que vai te paralisar. Sabe por quê? Porque o socorro que você está pedindo, enquanto você louva, vai transbordar e vai alcançar o que estão ao seu redor. Serão salvos, a sua família vai ser salva. Não tenha medo. Não veja isso como um fim. A Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. O fim tem que ser melhor que o começo, é a palavra dizendo. Então esse não é o fim. Se não está bom, não é o fim. E não permite que isso seja o seu fim. Sabe, às vezes dá vontade de chorar. A gente chora. Mas se levante. Conte com a graça de Deus. Fala, Pai, eis-me aqui. Eu te louvo, eu te adoro, Tu és bom, Tu és meu Pai. Tu és o Alfa, o Ômega. Nunca deixou ninguém só, nunca desamparou, Pai, de eternidade a eternidade. Tu és o Deus. Tu és fiel. Bondade e fidelidade me cerca todos os dias. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. Está feito. Nós somos justiça de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não se prenda com os seus passados. Libere-se. Sejam livres de vocês mesmos para se render a Deus. Não deixe na hora de uma consagração você pegar e vir à mente falando, olha o que você fez aquele dia e você está se consagrando a Deus agora. Aí que você tem que se consagrar mesmo, porque é Ele que vai te ajudar. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Queridos, não pegue a palavra como condenação, mas pega como libertação, para você se libertar. Não é prisão, não é fardo. Não é fardo. Não deixa isso acontecer com vocês. Sabe por quê? Senão vai virar peso a vida. E a gente não nasceu para viver uma vida de peso. A gente nasceu para viver uma vida boa e leve. Foi isso que Jesus fez por nós. Vivermos uma vida boa e leve. Ele criou, lá em 1 Coríntios fala que Ele fez um ser humano para viver uma vida de paz. Como é que eu vou viver uma vida de paz se eu estou preocupada com as minhas coisas da vida? As coisas tiram a paz. Se está tirando a paz, não é a vontade de Deus. Aleluia. E sabe, adorar é uma decisão. É uma atitude de fé. É quando está tudo breu, você não está vendo nada, não está sentindo nada. Parece que aquilo que você está declarando está piorando. É horrível. Mas é nesse momento que você louva, que você fala, eu vou com sangue nos olhos, mas eu vou. Não arrede o pé. Não deixe a pressão paralisar. Pelo contrário, pega a pressão, queridos, e fala, agora que eu vou crescer, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. É mais um degrau, é mais um degrau. E tem recompensa. Aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Subirão como águias. É como águias. É subindo, queridos. Subindo. É uma vida elevada. É uma vida transbordante. É uma vida de paz, é uma vida de alegria. Nós estamos nesse reino, está dito. Ele diz, querido, pegue a palavra e faça a sua verdade, porque ela é a verdade. Não negocie a verdade com as pressões. As pressões são mentiras. Elas podem ser um fato, mas ela não é a verdade. A verdade é a palavra. Se consagrem, acordem, já acorda já com aquele mal-estar, mas já levanta suas mãos. Fala, esse foi o dia que o Senhor fez para mim.
Eu me alegro nesse dia. E vai declarando, e vai declarando. E creia na graça. Porque a graça é que nos faz, queridos, viver uma vida triunfante e em paz. Não é na nossa força. A graça de Deus nos basta. Haja o que houver, venha o que vier. A graça nos basta. E quando nós temos reconhecimentos da presença de Deus, queridos, a gente pode estar num apartamento de 20 metros quadrados, numa mansão, a gente fica bem. A gente pode estar em qualquer situação. A gente fica bem. Porque não são as circunstâncias externas que definem o nosso bem-estar. É a vida de Cristo que está dentro de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. E nos faz viver a plenitude de Deus. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de descanso, uma vida de tranquilidade. Uma vida onde tem produção, é produtivo, gera bons resultados e vai gerar. E vai gerar. Você está enraizado em Cristo Jesus. Não é qualquer coisa. Aquele que não poupou a própria vida, você está enraizado nele. E ele não desistiu. Ele foi até o fim para que você e eu assentássemos nas regiões celestiais e fôssemos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas. Todas. Não é qualquer uma. Quando o diabo vir falar na sua mente ou falar da sua família, seja o que for, eu fui abençoado com todas as bênçãos. Eu sou abençoado, eu sou protegido, eu estou guardado, eu vivo no reino de paz, de justiça, de alegria. Chega! Dá o basta. Não deixe ele prevalecer na mente de vocês, queridos. Não deixem. Não deixem. O sentimento não te define. O que você está vendo não define a sua vida. Mas é Ele. É a palavra. Recorra à palavra. Recorra à palavra. Recorra ao Espírito. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Subirão como águias. Forças renovadas. Esperando no Senhor. Obrigada, Pai. As forças sendo renovadas e você subindo, você se elevando, você crescendo, você avançando, você rompendo, você frutificando, você gerando bons resultados. Chega! Tem coisas a serem rompidas. Se posicione aonde você está em Cristo. E não deixe o diabo vir. Quando Jesus ele estava lá no Getsemane, querido. Ele passou uma pressão. Mas ele se levantou. Ele se levantou. E ele se entregou. E ele está morto? Ele vive. Ele reina. E nós vivemos a partir desse poder, dessa ressurreição. E que opera em nós. Aquilo que está morto viverá. Aquilo que foi destruído reconstruirá. E será algo novo, algo melhor. Não vai ser perdido. Não é o fim. Amém? Vamos louvar. Olá! Que bom que você ficou conosco até agora. Se você que acabou de assistir essa ministração e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, através do Espírito. E eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Você que acabou de fazer essa oração, te peço que você clique no link que está aqui abaixo. Nós precisamos conhecer você. Você vai preencher um formulário e nós iremos entrar em contato com você. Prospere e avance.